A professora Fernanda ela vai falar sobre a importância da atividade física para as pessoas que têm asma. A professora Fernanda ela é doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Ela é membro do Departamento de Pediatria da Sobrafi. Ela é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada pela introdução, pela apresentação. Nos próximos minutos, como a professora Carla disse, eu vou conversar com vocês a respeito da importância da atividade física para pessoas que têm asma. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, as imagens aqui dessa aula, elas foram todas autorizadas pelos responsáveis das crianças para fins didáticos. Eu deixei um QR Code aqui para vocês, com as referências, algumas referências utilizadas nessa aula, e quem não conseguir pegar agora, no final da aula eu também apresento novamente esse QR Code. O que será abordado nos próximos minutos? A definição de atividade física, quais são as recomendações para essa atividade dos guias internacionais, quais são os benefícios de fazer atividade física, e aí nós falamos então dessa atividade na população que tem a doença chamada asma, e como esses indivíduos, eles podem, na verdade, eles devem realizar atividade física. Começando pela definição, eu trago dois conceitos que são bem clássicos e bem claros na literatura, mas que, às vezes, para a população de maneira geral, elas são sinônimos, mas de fato não são. Atividade física e exercício são situações de movimento do corpo, mas que têm condições diferentes. Quando a gente fala em atividade física, eu sei que é qualquer movimento do corpo que requer gasto energético. Então, eu parada aqui, eu não estou fazendo nada de atividade física. Mas se eu levantar, subir e descer escada, for até o hall de entrada, eu estou fazendo atividade física, ou seja, qualquer coisa que me tire do repouso, que faça eu gastar energia. E o que é exercício físico? Exercício físico é uma atividade planejada, estruturada, repetitiva, para manter ou melhorar o condicionamento e também a saúde. Então, eu posso manter a atividade, a criança pode manter a atividade durante o dia inteiro, brincando com colegas na escola, indo e voltando a pé para a escola, ela está fazendo atividade física, mas na hora da educação física, na hora de fazer um programa de reabilitação, aí ela está fazendo exercício, porque é algo estruturado, repetitivo, feito de maneira protocolar. Então, essas são as duas diferenças, e eu, por vezes, vou falar de atividade física, mas especificamente eu vou abordar o montante a exercício. O que existe de recomendação? A Organização Mundial da Saúde, ela traz as recomendações para indivíduos que não têm doenças crônicas, que não têm nenhuma condição de saúde. Então, para crianças e adolescentes, está descrito que eles têm que fazer atividade física 60 minutos por dia, de moderada a vigorosa intensidade. Ou, se for apenas intensidade vigorosa, que seja feita 3 vezes na semana. O que isso significa? Significa que as crianças têm que se movimentar, sair de casa, manter uma atividade moderada ou vigorosa por pelo menos 60 minutos, ou alta intensidade 3 vezes na semana. O que é uma atividade moderada ou vigorosa? É uma atividade que a criança cansa para fazer, que a criança executa um movimento com mais rapidez, com mais atitude, de tal maneira que ela tem um gasto energético moderado. E vigorosa é aquele treinamento um pouco mais exaustivo. O que nós sabemos é que o sedentarismo, ou seja, aquelas pessoas as crianças que não praticam atividade física no montante adequado, ou não praticam exercício físico, eles são sedentários. E o sedentarismo tem várias consequências, que, dentre elas, piora cardiometabólico, então, aumento de glicemia, aumento de níveis de colesterol, aumento do tecido adiposo, insônia e piora no convívio social, isso especialmente na população infantil é muito importante. E nós sabemos, estudos mostram que crianças que têm aumento do tecido adiposo, que são sobrepeso ou crianças obesas, nessa primeira infância, elas têm maior chance de serem adultos obesos. Então, o sedentarismo contribui para todas essas pioras, e ao contrário do sedentarismo, manter a atividade física e o exercício físico
reduzem esses riscos. E o que nós sabemos ainda mais a respeito da atividade física, melhor dizendo, do sedentarismo para essas crianças, é que nós temos que limitar o tempo de tela. Cada vez mais a gente fala isso, né? A limitação do tempo de tela é extremamente importante, a limitação do tempo sentada, e principalmente em tempos de pandemia, a gente tem tido um aumento bastante interessante e ruim a respeito do tempo de sedentarismo. E tentar falar com esse público para substituir, por exemplo, ao invés de ficar esperando elevador, subir 1 ou 2 lances de escada, se não conseguir subir todos os lances até o local onde vai chegar, mas um tanto vai de escada, um tanto vai de elevador. Isso é extremamente importante, ao passo de que hoje em dia os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, da American College of Sports Medicine, trazem que a cada 10 crianças, 7 elas não atingem o nível de recomendação mínima de atividade física diária, ou seja, 7 crianças estão fazendo menos do que 60 minutos diários de atividade física. Isso é muito ruim, porque serão crianças com mais comorbidades e serão adultos com mais comorbidades. Agora, falando especificamente da condição de saúde asma, uma doença pulmonar crônica, vocês já ouviram muito sobre essa doença nas aulas que antecederam a essa, mas eu gostaria de trazer alguns pontos importantes em relação à população infantil. No Brasil, nós contamos com cerca de 6,5 milhões de pessoas com asma, adultos, jovens e crianças, sendo que dessa população total, cerca de 14 a 20% da população, de maneira geral, melhor dizendo, tem asma. O que isso significa? Significa de cada 10 crianças que você conhece, 2 delas têm asma. E isso é bastante importante porque a gente tem que reconhecer esses indivíduos e, acima de tudo, tratar e lidar com eles de maneira bastante peculiar para que haja um aumento sempre da atividade física, um aumento da quantidade de exercício, sem que eles tenham crise, sem que eles tenham dificuldade de executar. Apenas para ficar um pouco mais didático, como eu já mencionei, vocês já viram isso anteriormente, mas eu costumo dizer que a repetição é a base do aprendizado, então por que não ver novamente, né? Nós temos um sistema respiratório, iniciando aqui pelas vias aéreas superiores, onde o ar entra, esse ar passa pela traqueia, chega até os pulmões e vai chegar especificamente na parte na área de troca gasosa, onde o oxigênio vai entrar definitivamente para o corpo, para que haja movimentação nos nossos órgãos e dos nossos músculos, e o CO2, o gás carbônico, vai sair. Falando especificamente da asma, aonde está esse problema? O que está acontecendo com essa via aérea desse indivíduo? Essa é uma estrutura, uma via aérea saudável, um bronquíolo. Um bronquíolo é um canalículo fininho que entra lá dentro do pulmão, que faz a condução desse ar. Então, esse é um bronquíolo saudável, que tem seu tecido muscular, com uma área de passagem de ar bastante interessante. A via aérea do indivíduo com asma, ela é uma via aérea inflamada, que diminui o seu calibre, ela fica mais estreita e tem mais dificuldade para esse ar passar. E a criança e o adolescente com asma, eles permanecem com essa via aérea inflamada por todo o tempo, em alguns momentos essa via aérea ainda piora, no momento de crise, naquele momento de chiado no peito, e percebam como diminui ainda mais o diâmetro dessa via aérea, essa parte preta aqui, essa parte escura, é o único estreito que tem para o ar passar. Então, isso dificulta muito a respiração, em especial, vocês podem imaginar como isso dificulta para fazer exercício. Então, em condições sem crise, a via aérea do paciente asmático está dessa maneira, com inflamação. É claro que quanto melhor tratado, menor a inflamação, mas em condições de crise, essa via aérea está bastante fechada, o que é muito diferente da condição normal. Esse paciente, então, com essa via aérea, com asma, ele tem o estreitamento, isso faz com que haja uma dificuldade de entrada e saída de ar e faz com que o indivíduo tenha falta de ar, que muitas vezes também, em momentos de crise, isso aparece como chiado no peito ou tosse, e com certeza todos esses sintomas levam à dificuldade em realizar atividade física ou mesmo exercício físico.
Então, o que é feito para esses indivíduos? Tratamento farmacológico e exercício. Sim, o exercício ele entra como um critério bastante interessante para reverter esse ciclo vicioso, de tal maneira que haja a possibilidade de fazer exercício sem ter tanto cansaço. Lembrando que para fazer exercício, o tratamento farmacológico é extremamente importante e necessário. Em relação às recomendações, nós temos um grande guia que traz as recomendações para a intervenção da asma, tratamento farmacológico e tratamentos não farmacológicos, que se chama GINA, que é uma estratégia global a respeito do tratamento da asma, é um guia internacional, e nesse guia, na parte específica a respeito de exercício, o que traz é que na asma, os indivíduos que praticam atividade física e fazem exercício, eles têm um benefício geral na qualidade de vida. Existe uma prevenção do broncoespasmo induzido pelo exercício, que é aquele chiado no peito que acontece nas crianças e adolescentes e também nos adultos, quando eles começam a fazer exercício e o ar está com dificuldade de entrar porque a via aérea fechou, ficou mais estreita, ou seja, o exercício induziu esse broncoespasmo. Mas nós sabemos que não há uma melhora expressiva e significativa na função pulmonar, quer dizer que o tamanho do pulmão não muda, mas a capacidade de fazer exercício, sim, isso muda, e isso já está constatado. A pergunta que não quer calar é: por que a criança ou adolescente com asma tem tanta dificuldade de fazer exercício? Por que ele chia? Por que tem dificuldade de acompanhar os demais colegas que estão se divertindo e fazendo as suas atividades? Nós vimos que a via aérea normal, ela tem esse calibre bastante interessante para o ar entrar e sair, o que é ideal. Então, a nossa respiração normal, que chama volume corrente, o ar entra e sai de maneira tranquila. Quando nós começamos a fazer exercício, a demanda dos músculos aumenta em relação à quantidade de oxigênio. Quando a gente está fazendo exercício, os músculos das pernas, dos braços, eles precisam de mais oxigênio. Ou seja, para que mais oxigênio chegue nos tecidos, a gente tem que aumentar a ventilação, aumentar o volume de ar, respirar com mais amplitude. No indivíduo com asma, que tem uma redução do diâmetro da via aérea, ele tem um volume corrente um pouco menor, em condições tratadas, sem crise, sem nada, ele até tem um volume corrente como indivíduos normais. Mas esse volume corrente, ao começar a realizar atividade física, ele não é possível aumentar tanto. Por que não é possível aumentar tanto? Porque o diâmetro dessa via aérea ele é muito estreito e o ar não consegue entrar e sair com tanta agilidade, fazendo com que o paciente tenha chiado, o indivíduo tenha chiado, tenha dificuldade de manter as suas atividades, ou seja, essa inflamação na via aérea dificulta e muito a entrada e saída rápida desse ar, consequentemente ele para a atividade muito precocemente. Então, voltando àquele ciclo vicioso, no qual o exercício pode trazer benefício, se o exercício não for feito, o indivíduo ele passa a ser sedentário. E nós já vimos que o sedentarismo, de maneira geral, ele traz muitos malefícios. Então, se não houver uma interrupção desse ciclo vicioso, o sedentarismo vai ser instalado e cada vez mais esse indivíduo vai ter falta de ar aos mínimos esforços. O que nós sabemos a respeito do sedentarismo é que, como eu disse anteriormente, é aquele momento em que a gente está em repouso, está sentado e não está fazendo nenhuma atividade, diferente de atividades leves ou vigorosas. Atividades leves é caminhar dentro de casa, tomar um banho, almoçar, fazer pequenas atividades, as moderadas, brincar, e as atividades vigorosas, aquelas que são extenuantes, que necessitam de uma grande quantidade de oxigênio para ser realizada. Então, os indivíduos que são sedentários, em especial as crianças e os adolescentes sedentários, eles têm pior condição de crescimento, isso já está claro na literatura. Eles apresentam atraso no desenvolvimento motor e atraso e dificuldade de coordenação. Eles têm maior quantidade de tecido adiposo e, como já mencionado, eles serão, consequentemente, adultos obesos que terão as suas outras morbidades. Então, o que nós temos que fazer para mudar esse
tópico sedentarismo, colocar a criança para fazer atividade, para fazer exercício. Mas como isso vai beneficiar? Como isso vai trazer benefício para esses indivíduos? Aí, então, eu tenho que recorrer para essa explicação, a fisiologia do exercício, que é um estudo especificamente de 3 engrenagens escritas pelo professor Wasserman, que é a engrenagem do pulmão, a engrenagem do coração e a engrenagem do músculo periférico. Percebam que esses 3 sistemas, eles estão muito entrelaçados. E se a gente está falando de indivíduo com asma, que tem complicações aqui no sistema respiratório, como que o exercício pode beneficiar, já que o pulmão tem uma inflamação crônica? Vai se beneficiar pelas alterações no coração e pelas alterações no músculo esquelético. Não só nas pernas, como representado aqui, mas de maneira geral em todo o corpo. O que acontece quando nós estamos fazendo atividade física ou exercício é que a mitocôndria, aqui representada por esse desenho, ela precisa de mais oxigênio para que a atividade seja mantida. E ao utilizar oxigênio, essa mitocôndria, ela leva como produção, como resultado desse consumo, a liberação de CO2, de gás carbônico. Então, a mitocôndria, a perna, o braço, eles estão querendo praticar mais exercício, para isso precisa de mais oxigênio, então o que é feito? Aumenta-se a ventilação, aumenta a respiração, que foi aquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês. Entrando mais oxigênio, esse oxigênio vai ser transportado pela circulação cardíaca, pela circulação cardiovascular, até encontrar, então, o tecido que está precisando desse oxigênio. O oxigênio entra na mitocôndria e aí, consequentemente, volta o CO2 volta até o pulmão graças à manutenção do batimento cardíaco e assim ele é eliminado. Então, essas engrenagens, ao praticar exercício ou atividade física, elas começam a rodar mais rápidas, e assim elas se adaptam. O coração fica mais forte, a mitocôndria capta mais oxigênio, de tal maneira que, mesmo tendo uma doença crônica no pulmão, as outras engrenagens conseguem fazer com que o indivíduo tenha menos falta de ar para fazer a atividade física. Então, agora, trazendo um pouco mais de informação da literatura científica, eu sei que pode ter um público aqui que não está muito habituado, mas eu vou resumir de maneira bastante... que vocês consigam entender o conteúdo. Quando a gente fala de artigo científico, de publicação, de pesquisa, existem níveis de qualidade dessas pesquisas e as revisões sistemáticas, elas estão no topo, fazendo com que tenham muitos artigos sobre o assunto, faz-se uma revisão de todos esses artigos para entregar para o leitor o que tem de benefício a respeito do assunto. Então, essa revisão sistemática de 2013 incluiu 29 estudos, e nesses 29 estudos em crianças e adolescentes e adultos jovens asmáticos, o que observou-se é que o exercício físico não altera a função pulmonar, nós já conversamos sobre isso, diminui o broncoespasmo induzido pelo exercício. Olha que interessante, quando o indivíduo começa a fazer exercício, se ele tem aquela opressão no peito, aquele aperto, aquele chiado no peito, se você realizar exercício físico programado, esse broncoespasmo diminui ao longo do tempo. E olha que interessante, melhora a condição cardiorrespiratória e a qualidade de vida. E essa informação aqui última é bastante importante. Isso tudo acontece desde que a prescrição desse exercício seja adequada e que esse exercício seja supervisionado. Nós estamos aqui especificamente falando de exercício e não de atividade física. Mais recentemente, uma outra revisão sistemática com meta-análise, a meta-análise é um tratamento estatístico da revisão sistemática, incluiu estudo a respeito de atividade física em crianças asmáticas. 11 estudos foram incluídos na revisão sistemática e 3 estudos na meta-análise, e o que foi observado é que as atividades realizadas, na maior parte das vezes, elas eram de 1 a 5 vezes na semana, com duração de 1 a 2 horas, de moderada a alta intensidade. E veja só que interessante na meta-análise, e esse é um dado muito importante, é que as crianças que realizaram atividade física, que aumentaram a atividade, que elas aumentaram o nível de atividade física, elas tiveram uma redução do
número de crises, numa redução na possibilidade de ter risco de crise, ter broncoespasmo induzido pelo exercício, crise que vai ser necessário ir para o hospital ou aumentar a quantidade de medicação. De tal maneira que é entendido que o exercício físico traz melhoras para o paciente, não só na qualidade de vida, na melhora do condicionamento, mas também na redução de crises, na redução de número de momentos de exacerbação. Esse também é um outro estudo, uma revisão sistemática e meta-análise, trazendo os benefícios do exercício físico na hiperreatividade de indivíduos asmáticos. É um estudo de 2013, e o que foi constatado é melhora do VO2. O VO2 é a capacidade que a gente tem, é o melhor indício de condicionamento que nós podemos ter. Então, aqui os vários estudos observados, e a gente percebe aqui esse losango a favor do exercício, ou seja, realmente o exercício físico nesses indivíduos melhora o VO2, melhora a capacidade que ele tem de consumir o oxigênio e assim manter as suas atividades. Esses dois outros estudos que eu trago para vocês é da equipe do professor Celso, que estará com vocês aí na próxima aula. Então, o professor Celso, que estuda muito o assunto asma e exercício, aqui, como marcadores de resposta, o exercício também, ao exercício, nós temos a qualidade de vida. Então, questionários de qualidade de vida aplicados em indivíduos que não fizeram exercício, indivíduos que treinaram, que fizeram exercício, mostraram que a qualidade de vida ao longo do tempo, após período de treinamento, ela melhora, ela aumenta. E da mesma maneira, a gente observa que o total de atividade, comparado total de atividade, de sintomas e a capacidade emocional no questionário de qualidade de vida, eles aumentam no exercício, no grupo que realizou exercício, comparados ao grupo controle, ou seja, inúmeros benefícios que o exercício pode trazer. Mas como que esse exercício traz todos esses benefícios? Não é simplesmente fazendo a atividade física, precisa, como eu mencionei, fazer algo regular, cadenciado, protocolado e, em especial, com a intensidade adequada. Com frequência de 3 a 5 vezes na semana, com tempo de realização por sessão de 30 a 60 minutos, com duração de 3 a 4 meses. Isso é um programa de reabilitação para indivíduos que têm doença pulmonar crônica, e a asma, os indivíduos que têm asma se encaixam. O que é essa intensidade de treinamento? Essa intensidade de treinamento fala a respeito de quão vigoroso tem que ser o exercício para esse indivíduo. E é nessa intensidade, é baseado nessa intensidade de treinamento que a gente vai observar todos os benefícios que eu já mencionei anteriormente. Então, isso é extremamente importante. Os nossos pacientes ou colegas ou indivíduos que têm asma, eles terão benefícios ao realizar exercício físico, desde que esse exercício seja programado e definitivamente bem prescrito por um profissional habilitado. Depois desses 3 a 4 meses, realizando essa prescrição adequada, supervisionado, aí sim, esse indivíduo com asma, ele está liberado a fazer qualquer outro tipo de atividade, porque ele quebrou aquele ciclo vicioso de ter chiado, de ter broncoespasmo, de ter falta de ar durante o exercício. Então, a prescrição é um fator extremamente importante para que, no momento inicial, esse indivíduo saia do sedentarismo e comece a praticar exercício físico, e aí sim, depois que praticado toda essa atividade, ele retoma suas atividades de vida diária, retoma sua atividade física, de maneira a apresentar menos cansaço e menos dificuldade. Aqui eu apresento para vocês algumas imagens para vocês verem como é super possível. Todos eles são pacientes asmáticos, tratados no nosso ambulatório. Como é possível criança asmática correr? Então veja que está todo monitorado, está bem acompanhado. Essas aqui, 2 outras adolescentes asmáticas fazendo exercício, uma outra paciente asmática nossa internada fazendo exercício. Então é super possível que esse exercício seja realizado de maneira segura, e isso é extremamente importante para passar segurança
não só para a criança, mas também para a família, de tal maneira que a família entenda que o exercício é importante. Muitas vezes, os pais irresponsáveis, eles não deixam as crianças e adolescentes fazerem exercícios por medo. Medo de ter crise, medo de ter dificuldade, medo de passar mal e precisar ser internado. Mas, mais uma vez, se esse atendimento for realizado de maneira regrada, de maneira bem prescrita, sem dúvida alguma os benefícios aparecerão. Desculpe aqui, mas os outros 2 vídeos não rodaram. Então, sem dúvida alguma, o exercício deve ser feito na população infantil. Finalizando, então, eu retomo a pergunta do início da palestra. Qual a importância da atividade física para pessoas que têm asma? Em crianças e adolescentes, sem dúvida alguma, melhora o crescimento e desenvolvimento, reduz a morbidade, melhora a qualidade de vida, aumenta o condicionamento, melhora o VO2, o consumo máximo de oxigênio, desde que essa prescrição seja conduzida por um profissional habilitado, porque fazer atividade física é algo extremamente importante e traz muitos benefícios. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, coloco mais uma vez as referências para que vocês possam ter acesso a alguma delas, e se tiverem ou quiserem outras informações, está disponível o meu contato, e eu finalizo com uma frase que eu gosto muito e que expressa esse momento também. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre, porque, pois, não sendo mais, nem querendo ser mais que um espectador de mim mesmo, tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E é assim que eu faço, trazer o melhor para os nossos pacientes, para que eles, sem dúvida alguma, tenham melhor qualidade de vida. Muito obrigada. Muita gente está perguntando um monte de coisa. Então, a Vanessa Caroline, ela diz aqui, me exercito em casa, sou asmática, e após ter Covid, tenho cansado muito nos treinos. Isso tem reduzido o tempo dos meus treinos. O que seria orientado nesses casos para recuperar minha performance? Oi, Vanessa, extremamente relevante essa tua pergunta, né? Em tempos de Covid, asmático que passou por essa doença também tem uma piora na capacidade de exercício bastante importante. Então, a orientação é que você desça um degrau. Infelizmente, você não vai conseguir manter o exercício na mesma intensidade, no mesmo ritmo que você estava, mas é extremamente importante você manter. Então, diminua um pouco a intensidade para que você consiga manter um tempo desse exercício. Nós sabemos que os benefícios da atividade aeróbia, elas começam a acontecer depois de 30 minutos mantendo essa atividade. Então, se você conseguir manter essa atividade por 30 minutos, mesmo que intensidade baixa, isso é extremamente importante. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, e o Covid tem piorado muito a condição musculoesquelética, dificulta muito a vascularização periférica, então, não só o comprometimento pulmonar que ele traz, mas também periferia. Então, continue, se esforce, não deixe a peteca cair, e tenho certeza que você vai se recuperar logo. A Mariane, ela pergunta, quais cuidados os profissionais de fisioterapia devem ter ao lidar com pacientes asmáticos, para evitar crises ou intercorrências durante o atendimento? Perfeito, Mariane. Então, lembra que eu coloquei lá naquele ciclo vicioso que tem um ponto importante, que é a respeito do tratamento farmacológico? A gente não pode atender os indivíduos que têm asma sem que o tratamento farmacológico esteja otimizado, porque se a gente fizer isso, a chance de ter o broncoespasmo durante o exercício aumenta muito. É como o indivíduo hipertenso. A gente não vai colocar um indivíduo hipertenso para fazer exercício sem ele estar devidamente medicado, porque a gente sabe que a pressão vai aumentar. E é a mesma coisa para o paciente asmático. Então, a gente não vai fazer nenhum programa de reabilitação, nenhum exercício, se o paciente não estiver devidamente medicado. Estando com o tratamento farmacológico adequado, a gente pode fazer o exercício sem ter risco de broncoespasmo. Mas um quesito é extremamente importante, a gente fazer adequadamente o aquecimento. No início da sessão, você vai fazer em torno de 10 minutos de aquecimento, que é
tirar o paciente do repouso e começar ele para caminhar bem vagarosamente, começar a fazer alguma atividade que aumente a ventilação, que aumente a respiração dele, mas que não seja muito intensa, porque isso evita o resfriamento rápido da via aérea e isso minimiza a chance de broncoespasmo. A Kátia, ela pergunta, quando tento fazer exercício, também fico tossindo e com dificuldade para respirar. Devo continuar o exercício mesmo assim? Eu tenho medo. Kátia, a tosse, quando você começa a fazer exercício, é muito indicativo do broncoespasmo induzido pelo exercício. Então, quando você começa a tossir, significa que a ventilação no teu pulmão aumentou muito no início do exercício, resfriou a via aérea, e aquela via aérea que é inflamada, ela inflamou ainda mais e fechou. Por isso que você começa a tossir. Então, se você tiver com a medicação controlada, se tiver em uso adequado e acompanhamento com o médico, a sugestão é que você faça um treinamento mais leve inicialmente e um aquecimento, como eu acabei de mencionar na resposta anterior. Se você fizer um aquecimento bem lento, talvez diminua essa tua transição aí de tosse no início do exercício. Mas ressalto, você tem que estar com a medicação adequada, porque se não tiver, não tem aquecimento que resolva. José Leandro pergunta, é normal ter crise de asma pela manhã? É normal ter crise de asma pela manhã, em especial no momento que a gente acorda, quando tem uma alteração de balanço simpato-vagal, agora para traduzir vai ficar difícil, né? Desautonomia. A gente tem bastante grupo de especiais aqui que a gente precisa de Libras, então o tempo inteiro eu fico me policiando para falar devagar e tentar ajudar as colegas as intérpretes. Então, de manhã, onde tem uma desautonomia, uma alteração do balanço simpato-vagal, é o momento que pode ter mais crise. E também, dependendo da época do ano, né, é o momento que está mais frio de manhã que a gente sai. Eu sei que vocês aí no Nordeste são abençoados de não ter frio que a gente tem aqui no Sudeste, mas de qualquer maneira é normal no início da manhã ter crise e à noite também ter tosse, no início da noite ou na primeira parte da noite. É normal, gente, eu queria que vocês entendessem assim, não é normal, mesmo o paciente asmático, não é normal ter crise. Sempre que ele tem crise, é uma exacerbação, inflamou. Se inflamou, é porque a medicação de tratamento não está sendo bem utilizada. Eu sempre dou o exemplo da hipertensão para facilitar. Eu estou tomando remédio de pressão alta. Se mesmo assim a minha pressão está um pouquinho alta, quer dizer que eu preciso mudar a medicação e ajustar a medicação. Para asma funciona do mesmo jeito. Se está tendo crise recorrente, se está tendo falta de ar recorrente, tem que ajustar a medicação. A Fagner Pinheiro está perguntando, meu esposo e enteado têm asma. Meu esposo tem 33 anos e meu enteado 13. Eles têm crise constante. Quais são os exercícios recomendados para eles? É interessante que a gente sabe, né, que existe uma hereditariedade aí na doença, então, filhos que os pais ou um dos pais tem asma, eles terão asma, pelo menos as crises em algum momento da vida. E, Fagma, eu tenho que te dizer que, assim, não existe exercício para que eles deixem de ter crises. Existe medicação para que eles deixem de ter crises, e o exercício físico, esse que eu mostrei agora para vocês, para melhorar a capacidade e o condicionamento. Isso tem. Muita gente pergunta, exercício respiratório melhora a asma? A gente tem estudos mostrando que yoga melhora, prática de Tai Chi Chuan, essas atividades, elas melhoram, diminuem em crise, porque ao mesmo tempo que elas estão favorecendo a respiração adequada, elas também estão fazendo exercício físico. Então, não são coisas isoladas. Então, não tem como eu te falar, olha, faça esse exercício respiratório que a crise vai diminuir. Não, faça
a utilização da medicação adequada, faça o exercício físico, exercício aeróbio, com ritmo programado, adequado, e aí sim a crise vai diminuir. Muito obrigada por poder participar com vocês, e é realmente uma honra. O que a gente puder contribuir com os nossos pacientes, com as nossas crianças e adolescentes, é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada. Obrigada.